casa do Pai. Eu acho que é muito importante dizer que a Paróquia São Pedro, ela se fundamentou desde das ideias para sua construção até depois as pinturas mais tarde da igreja, sempre com o apoio da comunidade. A comunidade sempre esteve muito presente na vida da paróquia. E ela começou aqui na frente, na esquina da Conde de Porto Alegre com a Avenida Cristóvão Colombo, porque lá morava uma família, Eduardo de Azevedo e Souza, filho, e Luciana de Azevedo. Eles, em novembro de 1887, fizeram uma doação desse terreno de frente à propriedade deles para ser construída uma capela em honra de São Pedro. Em 1888, 1º de janeiro, o bispo autorizou a construir uma igreja aqui, conforme o pedido do seu Eduardo, em homenagem a São Pedro. E foi lançada e abençoada a pedra fundamental. Fizeram uma capela de material, 6 metros de largura por 8 de fundo. Pequena a igreja. O importante é a gente ter em conta que essa paróquia, ela tem uma história também junto à história do Rio Grande do Sul, né? E pensando também que a arquitetura dela, a imponência dela, pode remeter também a São Pedro, que foi o primeiro Papa, é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica. Por isso, então, esse vínculo, né, de São Pedro no Rio Grande do Sul, São Pedro, que também é o estado de São Pedro do Rio Grande do Sul, vinculado então a Roma. Em 1919, o curado de São Pedro tornou-se paróquia São Pedro. E o primeiro padre que foi nomeado para cá foi o padre Emílio Lotterman, recém-ordenado uns meses antes. Ele é um padre muito jovem, dinâmico, motivou o povo a aumentar a igreja, porque em pouco tempo, em poucos meses, não havia espaço para o povo todo que vinha fim de semana. Em 1922, eles fizeram o reboco da igreja por dentro, numa campanha especial que fizeram. Depois, em 1929, numa nova campanha, porque ia devagar, porque não tinha muitos recursos, aí eles fizeram também o reboco por fora. E também aquelas obras de arte do estilo gótico que tem nas torres e perto do telhado que enfeitam a igreja. Depois fizeram as torres, completaram porque ela estava só na altura das paredes do prédio, da igreja. Aí colocaram bancos novos, confessionários, altares e tudo mais que fosse adequado. A partir então dos anos 40, que foi então em 1944, que foi pintada pelos irmãos Cursi, por Paulo Francisco e pelo seu irmão Atílio, que foi um auxiliar nas pinturas, sobre quem não se tinha muitas informações. Eu acredito que uma das histórias mais curiosas que a gente poderia falar então sobre as pinturas seria do primeiro painel que foi feito então da conversão de São Paulo e do martírio de São Pedro. Foi feita uma festa, se arrecadou dinheiro vendendo quadradinhos de rifa. O que seria isso? Teria então o painel desenhado, uma prévia do painel desenhado, e nesses quadradinhos seria então o valor total, a partir de uma rifa se arrecadaria o valor total para se pagar o pintor. Naquela época eu tenho uma grande impressão, o povo dessa igreja, um povo de muita fé. Com toda a simplicidade, não tinha nada de arrogâncias e coisas, etc., mas a simplicidade com que se praticava a fé. Eu acredito que a história da paróquia precisa ser contada, eu acredito que precisa ser valorizada, então as pinturas, a arte da paróquia, precisa ser valorizada, essa arquitetura que é uma arquitetura neogótica, a única em Porto Alegre neogótica, tem que ser valorizada as imagens, eu acho que tem que ser trazido as crianças também para perto da história da igreja. Guardo as horas para estar, guardo as horas para estar, guardo as horas para estar na casa do Pai.